Game of Thrones, temporada 8, episódio 4. Melhor ainda, antepenúltimo episódio, tá quase acabando. O próximo já é o penúltimo, depois acabou, c'est fini, fim, né? Não tem mais. E aí eu te pergunto, será que esse episódio foi bom o suficiente para ser o antepenúltimo episódio, uma das maiores séries de todos os tempos? Eu vou responder, porém, tenho que avisar para você que não conhece aqui o trabalho, a cada fim de episódio eu conto aqui um pouco, né, minhas impressões sobre o episódio, faço uma análise e no mais tardar quarta-feira, né, terça-feira à noite, quarta-feira, eu faço uma análise com as imagens, utilizando aí sim as imagens, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada. Vez ou outra, um vídeo jogado com um pouco mais do universo de Westeros, das Crônicas de Gelo e Fogo e por aí vai. Ou seja, a partir de agora vai ter spoiler, só fica aqui caso você tenha assistido o quarto episódio, o antepenúltimo episódio da 8ª temporada e última de Game of Thrones. Vamos lá, aconteceram algumas coisas, né? O começo de luto, e aí o episódio simula um pouco esse luto, tira a trilha sonora, fica bem silencioso. Gosto bastante desse começo e gosto muito de valorizarem os mortos, né? Porque uma coisa legal que o Jon fala é que a memória deles precisa ficar por aí, precisa ficar sendo revisitada. Jon aí se tornando um belíssimo historiador ou um bardo em não deixar que a memória daqueles que foram o escudo deles se perca. Gosto muito disso porque, às vezes, alguns mortos em Game of Thrones não tem muito peso no futuro, né? Não são revisitados. Diferente do Ned Stark, que o Ned Stark está praticamente em toda a história, se você pensar bem. Só que outros mortos não têm o mesmo peso. E esse daqui, se a gente vivesse naquele mundo, talvez veríamos o peso da luta do Jorah, da luta da Lyanna, né, que deve ter um peso muito grande ali para os Mormons, o restante dos Mormons e por aí vai. A gente também percebe nesse começo de episódio, até pela sala de guerra, que realmente os Dothraki não foram dizimados, os Imaculados também não. Foram metade de um lado, metade do outro, poucos Dothraki, né, na verdade, metade de um lado, metade do outro, metade do norte. Ainda há exército. E o que fala agora, né, o que foi falado nesse episódio, é que as forças se equipararam, ou seja, o exército da Cersei, né, de Porto Real, não está tão grande assim. Porém, se comparado a antes, hoje, né, o exército está bem grande. Quando a gente percebe ali que ela utiliza uma arma inovadora para aquele momento, para aquele cenário, aí sim a coisa complica mais ainda, que é a tal da Escorpião, né? Que é uma besta gigante, né? E por aí vai. É uma matadora de dragões. E ela tem muitas. Eu pensei que ela teria uma ou duas. Não, ela tem muitas, muitas. Tem nos navios, tem na parede, no muro inteiro do castelo, da Fortaleza, né? Fortaleza Vermelha. Tá bem difícil. Mas vamos lá pro par. O que eu destaco do banquete ali é a Daenerys sendo estratégica. Ela mesma fala isso, né? Ela nomeia o Gendry um Baratheon, um Lord Baratheon, ou seja, tira o título dele de bastardo e coloca um título real nele. E aí ela responde, tá vendo? Não é só você que consegue ser inteligente, sou eu também. A partir daí ela mostra que tá sendo estratégica, pensando, né, no estrategista, pensando ali no reino dela, pensando no reinado dela, em como que ela vai fazer depois que pegar o trono da Cersei, né? Porque isso é interessante. Esse episódio coloca uma pulga atrás da orelha do Tyrion, do Varys, da Sansa, da Arya, de todo mundo, né? Do Jon Snow e da própria Dany. O que é que eles fazem? Quando trazem um assunto ali do bastardismo do Jon à frente, é para todo mundo ficar maluco, né? E ninguém guarda segredo, então todo mundo realmente ficou maluco. E aí tem um espelhamento interessante, e aí como um belo espelho, revertendo, né? Ela pega um bastardo e nomeia Lorde, ao mesmo tempo que mais na frente pede para outro bastardo, que de fato não é bastardo. Lembre-se, o Gendry, por mais que ele seja filho do Hobbit, ele é bastardo de fato, né? Diferente do Jon, que não é nem um pouco bastardo. Então ela nomeia um bastardo, um Lorde, e mais à frente pede pro Jon não aceitar que ele é também um Lorde, que ele também é de uma linhagem real. Ou seja, é o espelhamento, mas, né, refletido literalmente às avessas. Mostra um pouco de hipocrisia dela e também mostra que ela está realmente sendo estratégica. Por quê? Quando mais na frente
Isso antes, o Tyrion fala que realmente a gente venceu ali a batalha contra os mortos, mas só que agora tem que vencer a batalha contra nós mesmos, né? E é justamente isso que acontece durante todo o episódio. Ele fica numa batalha interna, uma confusão mental que vai ser bem difícil de ser resolvida, pelo menos a curto prazo, por ele principalmente. E aí quando a Dany pede aquilo dali, né? Quando a Daenerys pede aquilo dali pro Jon, ele em nenhum momento diz que não vai fazer, só que ele pede uma condição e ela não consegue dar essa única condição. Ela estava certa, porque ela sabe que a Sansa é pró-Jon, mas mais do que pró-Jon, né? Porém, mais do que ser pró-Jon, ela é anti-Daenerys. O que deixa a Daenerys mais ainda com a pulga atrás da orelha sobre a lealdade da Sansa. Ela não discute tanto a lealdade do Jon, ela não discute tanto a lealdade dos demais, mas a da Sansa ela discute fortemente. Porque ela sabe pelo que ela passou, pelo que a Sansa passou. Se a gente pega a Daenerys dos livros, elas se parecem até um pouco, a jornada dela se parece um pouco. Ela sabe que a Sansa é tão forte ou mais forte do que ela, principalmente ideologicamente ou psicologicamente falando, né? E daí ela pede algo pro Jon que ele realmente não consegue prometer, ele não consegue dar para ela essa situação. Mais na frente, porém, ele dá um pouco de esperanças lá na sala de guerra, quando ele dá o exército, mesmo cansado, mesmo a revelia da Sansa, ele dá o exército para ela, né, promete as tropas de Winterfell para ela, e daí ela realmente acha que ele escolheu um lado, só que depois a gente percebe que não. Ele resolve aí sim contar para Sansa, para Arya, e o Bran até coloca uma pulga atrás da orelha, dizendo, cara, é uma escolha sua. Sinceramente, quando o Jon escolhe contar para Sansa e para Arya, por mais que tenha um lance da promessa, ele escolheu o trono. A Dany deixou bem claro, se você contar para alguém, se isso não virar um segredo de fato, as pessoas, por mais que você não proclame o trono para si, as pessoas vão proclamar por você. E mais ainda, tirar a legitimidade dela, ou melhor, vão discutir a legitimidade dela. O que é muito pesado depois de toda a vivência que ela teve em busca desse trono. Então a dualidade que o Jon se colocou, na verdade ele desmanchou ao falar para as duas. Ele praticamente não cria mais o segredo é apenas aquilo que ninguém sabe, só você mesmo. Ele quebra o status de segredo ali, né, da revelação, né, da paternidade dele, e de verdade, cara, por mais que ele não saiba, ele escolhe o trono. A questão é, ela vai saber quando e como dessa situação, né, porque o próximo episódio já promete ali uns Dracarys, eu chego já nisso. O Gendry chama a Arya pra ser Lady, dá até pra antecipar antes. O Gendry utilizou muito mal as palavras. Ao escolher a palavra Lady, praticamente ele recebe um não automático. A Arya não é uma Lady, né? Ela nunca é. Lá no começo da temporada, ou melhor, da série, nos primeiros episódios, ela fala pro pai dela, eu não sou uma Lady, eu sou uma guerreira, eu sou uma lutadora e tudo mais. O pai reconhece isso, né? O Ned reconhece isso, inclusive. Então o Gendry, coitado, levou um fora, e foi um fora muito bem dado, pois a Arya não é Lady. Será que ele não vai segui-la? Será que ele não vai pra batalha e vai segui-la como guerreiro? E aí conquistá-la por conta disso? Voltando aqui pro salão de guerra, uma coisa a se levar em conta. A Daenerys queria ir com tudo, né? Queria devastar a Fortaleza Vermelha, queria destruir a Cersei. E aí o pessoal pede para ela ser um pouco mais comedida, um pouco mais modesta. O que acontece é que isso reflete na morte de um dragão. Porque se ela tivesse ido com tudo, se ela tivesse só chegado lá já atacando, sem nem avisar, sem nem fazer cerco, negociar, seja o que for, ou ela perderia os 2 dragões, mas daria mais poder de luta, porque ela chegaria com um exército mais bem montado, né, melhor organizado, ou então ela morreria de fato e fim. Ainda acho que chegar com cautela foi o certo, mas para a visão dela, ela seguiu os conselhos ali e os conselhos fez ela perder um dragão, fez ela perder um dos filhos, né? Que é essa cena lindona, diga-se de passagem, apesar de que o Euron fez o que ela, a Daenerys, disse que ia fazer. O Bronn foi realmente matar o Jaime e o Tyrion e recebeu o Jardim de Cima, Highgarden, que é onde ficava a Olenna Tyrell, né? A casa dos Tyrell. Não sei se eles estão com outro plano até de eles matarem o Bronn. Porque, sinceramente, cara, se o Bronn não quer lutar por eles, deixá-lo sobreviver ali não é tanto acerto.
porque se ele não mostra lealdade aos dois, ele não serve aos dois. Então, se eles forem inteligentes, corta a cabeça do Bronn, ou então prende o cara, né? Deixa ele isolado de alguma forma, mas tira ele de cena total. O Jaime resolve ficar um Winterfell, estranhei muito isso, e mais na frente o episódio mostra o contrário, né? O Jaime, ele parecia apaixonado pela Brienne. De certa forma, ele encontra na Brienne algo que ele não encontrou na vida dele, né? Uma guerreira, alguém mais forte do que ele, alguém disposta a lutar por ele, por aí vai. Vem a reviravolta dele. Ele encontra com a Cersei, né? Mentalmente falando. Perceba, porém, que ele resolve ir para Porto Real quando sabe que a Cersei está em vantagem. Depois disso que a Cersei fez, é muito provavelmente que, com certeza, né? Muito provavelmente não, que com certeza vão matá-la. Então ele fica nessa dualidade. A gente para com ele, na real. Ele está indo para lá a favor da Cersei ou ele está indo para lá contra a Cersei? Ele está indo para lá resolver o seu principal conflito. Ele até fala, eu sou um homem abominável. Basicamente ele fala isso para Brienne, né? Eu sou um homem abominável. Então ele vai lá para destruir o homem que foi criado pela Cersei, que é uma pessoa abominável e por isso ele se tornou uma pessoa abominável, ou ele vai lá proteger esse lado terrível dele, esse lado ruim dele. Então essa dualidade está imposta. Eu acho que vão utilizá-lo como ponto de virada e quem sabe ele matar a Cersei de dentro para fora, de dentro da Fortaleza Vermelha. Arya e Cão estão de volta, melhor dupla ever. Diálogo interessante, a Arya dizendo que não vai voltar, assim como o Cão também dizendo que não vai voltar. Eu rapidinho falei disso em outro vídeo, dizendo assim, cara, será que a Arya vai tentar matar a Cersei, ou Montanha, seja lá o que for, e vai acontecer com ela, e por isso vai haver o Clegane Bowl, né, a luta dos irmãos, os irmãos Clegane, justamente por vingança à Arya, isso como uma pitada a mais do que ele, o Cão, já precisa, né? Então é algo a se levar em consideração, aquilo que eu falei assim, en passant, e agora eu acho que se torna um pouco mais real. O dragão, uma coisa interessante que eles mostram, o dragão que morreu, o Rhaegal, antes disso, ele tá voando meio torto, então ele não consegue fazer manobras evasivas muito rápido. Ele tá muito baleado da luta, né, contra o seu irmão gelado, Viserion, melhor dizendo, e daí ele tá voando meio torto ali, dá pra perceber isso, meio lento e tudo mais. Se eu fosse o eu não comemorava muito, talvez não seja tão fácil matar um dragão não, até porque atiraram várias setas gigantes ali contra o dragão e o Drogon conseguiu dar uma desviada, né? Apesar de toda a dificuldade, conseguiu dar uma desviada. Já o Rhaegal não conseguiu porque tanto foi surpreendido quanto ele já estava meio cambaleante. Ainda antes de saírem, para eu me focar no final, a Sansa fala com o Tyrion, né, a respeito do Jon Snow e coloca na cabeça do Tyrion que ele pode ser uma pessoa melhor e de fato parece que é. A Dany é muito impulsiva e já mostra um pouquinho dos traços da loucura ali, a loucura Targaryen, né? Tem um plano que vende isso. A Dany se vê sozinha lá no salão, no banquete de Winterfell, no começo do episódio. Eles colocam atrás um plano, um contraplano das velas queimando ali e ela ali plano contra plano com esse fogo. Já para mostrar talvez o fogo Targaryen, né? Esse lance quente, impulsivo de um Targaryen que teoricamente um Stark Targaryen não tem. O gelo e fogo realmente não tem. Mas voltando, a Cersei lá na Fortaleza Vermelha tá um passo à frente, ela deixa o povo entrar para que sirva de escudo. Então, em vez de ser a rainha caridosa, que é o que está aparentando para o povo, ela está utilizando o povo apenas de escudo. Inteligentíssimo, diga-se de passagem, e um passo à frente. O Qyburn é um conselheiro talvez melhor do que está sendo o Tyrion e do que está sendo ali o Varys. E aí, cara, tem uma coisa que me chama muita atenção, que o Varys, eu pensei que ele ia ficar a favor da Daenerys, mas não, ele tá a favor do Jon Snow, muito mais a favor do Jon Snow do que eu até achava que poderia ficar. Diz ele que é a favor do reino. E aí tem uma frase que entrega o porquê que ele é a favor do Jon Snow. Ele fala que já trabalhou para alguns tiranos e percebe na Daenerys frases de tirano.
né? E realmente, esse lance de ficar todo o tempo dizendo que é rainha, que é rainha, que é rainha, é algo bem tirano. Ficar dizendo que quer chegar lá, queimar tudo, destruir tudo, tá sendo bem tirano também. Dizer que não quer negociar não é coisa de um rei modesto, né? De uma rainha modesta. Então o Varys, ele tá na leitura dele e o Tyrion ainda tá entre paredes, né? Tá num pé e no outro no muro. É tão absurdo a decisão do Varys que ele sugere até matá-la. Ele sugere até que pode matá-la para que essa ideia seja resolvida de outra maneira, de uma maneira mais indireta, digamos assim. E aí temos o final, o Tyrion negociando com Qyburn, depois ele salta essa fase, vai falar direto com a irmã fica com pesar no olho porque sente pelo filho, e aí tem a conexão dela com o Jaime, né? Ela ainda tem ali um pouquinho resquício de bondade que ela consegue substituir, arrancando a cabeça da Missandei a sangue frio na frente dos seus. Ou seja, não seguiu o que eu falei, eu quero sangue, corta a cabeça da Missandei. Personagem relativamente descartável, só que muito importante para Daenerys, e ela fala ainda no final um Dracarys, ou seja, pede para que a Daenerys destrua tudo, né, acabe com aquele local inteiro, e ela sai decidida, aparentemente, a subir no dragão. Eu não acho que a partir de agora a Daenerys vai ser comedida, até pelo trailerzinho do próximo episódio, já tem porrada acontecendo ali, e aí tá de um lado um carniceiro, do outro lado a outra está com sede de vingança, de um lado o Euron, do outro lado a Daenerys, do outro lado a Cersei, e do lado de cá o Jon Snow, que é um pouco mais comedido. Será que o equilíbrio vai ser Jon Snow e Daenerys, ou será que o equilíbrio vai ser Jon Snow e Jon Snow? Ou seja, será que ele, para entender que aquilo tudo precisa de equilíbrio, vai ter que realmente aceitar o destino do trono e lutar pelo trono também, mesmo que seja contra a sua amada, que, sinceramente, está utilizando ele de uma maneira um tanto estratégica, ao pedir que ele não seja quem ele sempre quis ser? Então, são esses pontos aí a serem respondidos em apenas 2 episódios, e fora uma grande guerra que está para ser entregue no próximo episódio, o 5º episódio, que falarei dele na próxima semana. Antes disso, um pouco mais de imagens no meio da semana, né? Um episódio bem simples, não vão ter tantas imagens, vou fazer mais um lance de aquilo que você não viu, aquilo que você não percebeu, e aí entregar um pouco mais de conteúdo de Game of Thrones para você. Gostou ou não do episódio? Sinceramente, não gostei tanto do episódio, esperava bem mais. É o antepenúltimo episódio, já dava para ter acontecido mais coisa. Perder dragão não tem mais o mesmo impacto que tinha antes, né, quando o primeiro dragão foi perdido. Missandei não é tão impactante. Talvez seja mais impactante para mim, que agora não tem como eu confundir os nomes Missandei e Melisandre. Basicamente isso. Fora isso, cara, episódio muito, muito simples, muito aquém daquele que seria o antepenúltimo episódio, daquele que é o antepenúltimo episódio. Faltavam 3, agora faltam 2. Mas comenta aqui embaixo, me diz o que é que você acha. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.